Na corrida para a vacina contra o novo coronavírus, o Brasil também tem espaço. Entre as pesquisas do país, um projeto de Minas Gerais pretende desenvolver uma versão bivalente, que protegeria do vírus da gripe e do SARS-CoV-2. Para entender melhor como anda o estudo, em fase pré-clínica, veja essa entrevista com Ricardo Gazinelli, professor da UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, pesquisador da Fiocruz e coordenador do INCTV, Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Vacinas. Gazinelli é um dos líderes do projeto que usa a influenza como base. Covid-19. Maior estudo até agora aponta que a hidroxicloroquina é ineficaz segundo o cientista. Com tantos projetos pelo mundo, é capaz que tenhamos mais de uma vacina contra o coronavírus. Mas não há expectativas para que isso ocorra ainda neste ano. Provavelmente, só no primeiro semestre de 2021, diz. A seguir, você confere a entrevista completa. Como uma vacina protegeria o corpo do coronavírus e como funcionaria a de vocês? Ricardo Gazinelli. No coronavírus, as proteínas spike, que parecem uma coroa, ligam-se ao receptor da célula que vai infectar e isso faz com que o vírus consiga entrar no corpo. Mas se há um anticorpo que se liga àquela proteína, ele bloqueia a entrada do vírus na célula. Hoje, grande parte das vacinas estão tentando induzir anticorpos contra a proteína spike ou usam o vírus completo inativado ou enfraquecido ou a própria proteína numa formulação vacinal que induz o anticorpo contra ela mesma, é o que chamam de anticorpo neutralizante. Na nossa vacina, usamos o influenza e nele inserimos a sequência de ácidos nucleicos que codifica a proteína spike. Esse vírus da gripe é atenuado, então não causa a doença. Ele infecta a célula, mas não sai dela, não causando doença. Esse vírus atenuado então induziria a resposta imune contra o influenza e contra o coronavírus. A nossa ideia é ter uma vacina bivalente, contra a gripe e contra o coronavírus. Por que escolheram o vírus da gripe? Escolhemos o influenza porque ele infecta as mesmas vias que o coronavírus. Ele induz a resposta imune que nós acreditamos ser semelhante à que vai proteger do SARS-CoV-2. Obviamente, o influenza naturalmente não tem a especificidade para a proteína spike. Mas como estamos inseridos dentro do vírus da gripe, ele agora vai induzir um anticorpo contra essa proteína e deve proteger. Uma das vantagens é que o influenza, como ele infecta também mucosas das vias aéreas e nasal, induz o IgA, um anticorpo que deve proteger localmente a entrada do coronavírus. Em que fase estão os testes? Estamos na fase final de inserir a proteína spike no vírus. A partir daí são dois testes importantes. O de imunogenicidade, quando faz a vacina, tem que confirmar que ela induz a resposta imune que você espera, e o teste de segurança em animais de laboratório, saber se aquela formulação não tem efeitos colaterais grandes em camundongos e coelhos, por exemplo. Depois que demonstra a segurança, usa-se um modelo. No caso do coronavírus estão usando o macaco rhesus. Testa-se então nesse modelo para ver se o protege contra a infecção. No caso da pandemia, que temos urgência, enquanto faz-se o ensaio de proteção, paralelamente faz o teste clínico fase 1. Nessa fase, os cientistas checam a imunogenicidade e a segurança em humanos. A última etapa seriam as fases 2 e 3. No caso das pandemias, tenta-se fazer ambas as fases juntas. É quando você imuniza uma parte da população e outra não e checa se há algum grau de proteção. A fase 2 é controlada, mas tem uma discussão se deve se fazer com o coronavírus, porque ele causa uma doença grave. Querem fazer em jovens ou em quem tem acompanhamento médico, para não correr riscos, existem até 10.000 voluntários. Mas a questão é decidir se vai fazer ou não. Acho que a princípio não pode, mas o pessoal está tentando achar argumentos. A fase 3 normalmente demora um pouco porque é expansão natural. Imuniza-se grupos de risco, porque como está exposto mais rapidamente, seria mais rápido. Quais são os desafios depois de descobrir uma vacina eficaz? Essa é a parte mais complexa, a produção em escala industrial. Dependendo, se é uma vacina única, que não existe em lugar nenhum, ou constrói uma fábrica ou adapta outra para a produção. Mas vamos precisar de um número muito grande de doses.
Se pensar mundialmente, são bilhões, no Brasil, centenas de milhões. Essa é a vantagem da nossa escolha. O Instituto Butantan já tem a fábrica de vacina de influenza para campanha pública. Eles produzem dezenas de milhões, talvez até 100 milhões de doses. Então, se funcionar essa vacina do influenza e passar por todas as etapas, a parte de produção já estamos mais ou menos resolvidos, talvez não vai ter nem que ampliar a fábrica. Com tantas pesquisas pelo mundo, é capaz que tenhamos mais de uma vacina contra o coronavírus. Provavelmente, sim. Estamos vendo uma centena de grupos tentando desenvolver a vacina. Acredito que mais de uma vai funcionar. Isso é bom porque talvez tenhamos várias empresas ou governos produzindo vacinas que funcionem bem. Se mais de uma funcionar, ótimo, cada empresa fica com a sua e vende ou distribui. Se uma for muito melhor do que as outras, a tendência é que a que for melhor domine o mercado. Mas tem tempo até isso acontecer. Se você tiver uma vacina que protege contra a doença e não contra a infecção, já tem um ganho. Teremos que lidar com vacinas com eficiência parcial até chegarmos a uma altamente eficiente. Isso tem que ser determinado empiricamente, não tem como prever. Mas as que estão em fase clínica estão aceleradas e teremos resultados mais rápidos. Para você, a velocidade das investigações para a criação de uma vacina para o coronavírus é extraordinária. É uma coisa inédita e espetacular. Normalmente uma vacina demora de 8 a 10 anos. A da cachumba foi a mais rápida e demorou 4 anos e meio. Essas vacinas têm uma motivação muito grande. Há uma parceria grande de universidades e setores industriais que vão acelerar o processo. Acho que para ter distribuição comercial tem que terminar as fases 2 e 3, que levam meses. Acho que esse ano ainda vai ser difícil ter algo concreto, mas, sendo otimista, no primeiro semestre do ano que vem podemos esperar por algo.